Olá, bem-vindo de volta ao Guia do Sobrevivente. Fome nunca mais. Diz a lenda que quem planta abóbora, feijão e milho no mesmo espaço jamais passará fome, porque esse consórcio consegue trazer para você tudo o que você precisa para sobreviver. Lógico que a gente vai mostrar como fazer isso. Esse aqui é o Forte, é um projeto do Guia do Sobrevivente voltado a transformar uma chácara de 1000 metros quadrados numa unidade totalmente autossuficiente. Aqui a gente vai cuidar de proteção, de cultivo, de purificação de água, criação de animais, enfim, nós vamos tentar gerar aqui tudo aquilo que a gente precisa para poder se manter por um período muito longo, caso o sistema pare de funcionar ou simplesmente para poder ter uma vida mais autossuficiente. Para poder fazer esse projeto, nós contamos com o apoio da Tramec. Isso mesmo, a Tramec é quem está colocando aquele abrigo lindão para a gente ali na frente. Também nós temos o apoio da Croster, que é uma das melhores empresas para você poder comprar equipamento de acampamento, material tático, lanternas, canivetes, enfim. Os caras trabalham com tudo que existe de melhor nesse ramo. E nós temos também agora, pela primeira vez aqui no Forte, o apoio da Tabel. Tabel, que é um parceirão do Guia do Sobrevivente, uma das maiores lojas online para você comprar material de equipamento, roupas especiais, calçados, enfim, tem de um tudo naquela loja, são milhares de itens e nós sempre temos cupons permanentes com eles. Então, apoie quem apoia o Guia do Sobrevivente e os projetos que são relevantes de verdade para você, ok? Vamos lá então. Nesse episódio, nós vamos falar do consórcio Milpa. O consórcio Milpa é o cultivo ao mesmo tempo de milho, feijão e abóbora. Plantas que têm uma grande sinergia, que são consideradas até irmãs. Porém, tem um monte de variações desse consórcio. E dessa vez eu vou me contradizer um pouquinho, porque eu sempre digo aqui que tudo começa com um buraco. Dessa vez, começa com um projeto. Sempre que você for fazer um cultivo na sua casa ou começar algo grande, como esse grande canteiro que a gente vai fazer aqui, você tem que ter um projeto muito bem estruturado para você simplesmente não perder. Na semana passada, no vídeo passado, nós começamos a fazer esse projeto, fizemos o cultivo do milho numa outra área e por conta de galinhas dos vizinhos e tudo mais, nós acabamos perdendo todo o nosso trabalho. Isso foi um baita erro de planejamento, porque eu não imaginava que elas fossem entrar lá e detonar tudo. Dessa vez, as cercas já estão prontas, não tem mais como o trapizomba entrar lá dentro e detonar tudo. A gente já tem uma certa segurança, estamos nas épocas de chuva e épocas certas para fazer esse cultivo, então bora lá e vamos estudar um pouquinho sobre o consórcio Milpa. Dessa vez nós não vamos começar com um buraco e sim com um plano. Então vamos lá. Um consórcio, quando se fala de consórcio de plantas, são plantas que se associam. Não existe só um consórcio, existem vários consórcios, inclusive planos inteiros para você ter uma variedade gigantesca de plantas. Esse aqui é o mais famoso porque ele é pré-colombiano, ele tem mais de 5.000 anos de idade. Existe só um formato de você fazer isso? Não, existem vários formatos, ok? Por que eu estou fazendo esse daqui? Porque eu verifiquei aqui na minha região e em mais ou menos 1 quilômetro do Forte já tem um permacultor que faz isso daqui, então eu vou usar o mesmo sistema que ele. Existem sistemas diferentes, existe milho, feijão, abóbora, existe milho, feijão, milho, abóbora e assim vai, ok? Nós vamos fazer esse daqui porque é exatamente isso que a gente tem aqui na nossa região e já funcionou. Em cada região você vai ter uma proposta diferente de montagens disso aqui. Tem alguma variação. Geralmente o milho sempre vai estar em uma linha a 20 centímetros um do outro. E ele sempre vai estar separado de 80 a 1,5 m de distância. E aí você vai ter essas variações. A abóbora vai estar sempre de 2 metros a 3 metros, dependendo do tipo de abóbora que você vai plantar, ok? Nós optamos por essa daqui, onde o milho vai ficar a 50 centímetros um do outro, tá? É uma área de 1,5 m por 10 metros que nós separamos, ok?
O feijão vai entrar aqui no meio, também com 20 centímetros entre um e outro, ou seja, uma carreira de milho, uma de feijão, uma de milho, uma de feijão e uma de milho. Vamos usar 3 milhos e 2 feijões, tá? E aí as abóboras vão ficar a 2,5 metros cada uma do lado oposto aonde bate o sol. Por quê? A função da abóbora é cobrir o solo e dessa forma que ela vai cobrir o solo melhor pra gente, tá? Por isso que tem tanta variação disso daqui. Existe um jeito certo? Não, não existe, ok? Nossa proposta é para fazer uma horta para 4 pessoas, tá? Uma família de 4 pessoas, sendo 2 adultos e 2 crianças. Esse daqui é um cálculo padrão. No começo eu errei, porque eu comecei a calcular isso daqui muito pequeno. Eu esqueci que a nossa área agora é muito grande. Eu comecei a fazer contas como se eu estivesse aqui na minha casa. Foi um vacilo, mas que nós já consertamos e você vai ver aí no vídeo. Tá certo? Vamos falar um pouco de produção, então. O milho, ele sempre vai produzir 100%. Ele não vai perder absolutamente nada na produção, tá? Ele sempre vai ter uma produção de 100%. O feijão, se ele tivesse sozinho nesse canteiro aqui, ele teria uma produção X, de 100, por exemplo. Agora ele vai ter uma produção de 50%, tá? Ele diminui a produção dele porque ele está intercalado com outras plantas e tem menos feijão no canteiro, é óbvio. E a abóbora, ela vai ter 20%, 25% só da sua produção. Ao invés dela produzir 10 abóboras, ela vai produzir 2 abóboras e meia. Esse é o preço que você paga para ter esse consórcio plantado aqui, ok? Milho a 100%, feijão a 50% e abóbora a 25% da produção. Acontece que uma planta vai ajudar a outra sempre. As arquiteturas delas são favoráveis. O milho ele vai fazer uma espiga alta, o feijão ele vai brotar e vai se enrolar no milho e vai utilizar isso como suporte, inclusive dando suporte para o milho, que tem uma raiz muito rasa, ok? Ele sempre fica balançando, ele cai muito fácil, então o feijão vai vir aqui e vai ancorar esse milho, deixando o milho mais preso. A abóbora entra depois, fechando todo o solo e segurando ervas daninhas, segurando a umidade dentro do chão. Por isso que elas funcionam muito bem juntas, uma vai complementar a outra, ok? No final das contas, nenhuma delas vai competir por solo e nenhuma delas vai competir por luz. Então elas têm uma arquitetura favorável para isso. Elas também juntas enriquecem o solo, ainda mais um solo como o nosso, que está bem judiado, nunca foi nada plantado ali, ok? O feijão ele tem uma característica que ele puxa nutrientes do ar, ele puxa nitrogênio do ar e joga para dentro da terra, coisa essa que o milho precisa bastante para sobreviver. Então o feijão vai complementar o milho nesse ponto, ok? Então, de uma certa forma, você vai ter aqui 3 plantas que a sua montagem vai funcionar muito bem dessa forma aqui, tá? No mesmo canteiro. Vamos lá. Existe só esse consórcio para milho? Não. Existe consórcios com mandioca, com batata, com soja, batata doce e até com ervilhas e outras verduras e legumes que enrolam, que fazem rama, tá? Essas aqui eu sei que já foram testadas e eu já pude ver, mas a gente vai partir exatamente para o básico dessa vez, para fazer exatamente o que os índios faziam há 5.000 anos atrás. Você tem 2 modelos de plantio aqui. Você planta primeiro o milho, depois de 7 dias o feijão, depois de 14 dias você planta a abóbora. Dessa forma que elas vão nascer e vão ter um tamanho muito similar juntas. Ou você planta o milho e o feijão e a abóbora depois de 7 dias, tá? Os americanos tendem a deixar 15 centímetros de milho até plantar o feijão e a abóbora junto. Então, como eu disse, cada um vai ter uma ideia diferente do que fazer no consórcio, ok? Aqui, a nossa ideia é plantar um canteiro a cada 40 dias, tá? Por quê? Porque aqui nós temos a colheita do milho, que se dá em 100 dias, a colheita do feijão acontece de 80 a 100 dias, e a colheita das abóboras clássicas, as comunzonas, de 95 a 120 dias, ou seja, toda vez que você plantar um canteiro, depois disso você vai ter que vir e limpar ele inteiro e fazer o plantio novamente, ok? Lembrando que essas plantas aqui, elas não se complementam só em termos de cultivo no chão, elas também se complementam em termos de alimentação, ok? Vamos dar uma olhada aqui no milho. O milho vai ter
carboidratos, proteínas, vitamina B, sais minerais, ferro, fósforo, potássio, zinco e uma média de 96 calorias por cada 100 gramas. É a mesma média do feijão, ok? Que tem carboidrato, mas ele tem bastante proteína, fibras, e ele repete aqui, ó, fósforo, ferro, potássio e zinco na sua composição. Já a abóbora, ela entra aqui embaixo com uma dose bem alta de vitaminas A, C, E, B. Ela vai ter também bastante cálcio, muita gordura, que é aquela gordura boa, bastante fibras, e cada 100 gramas vai ter mais ou menos 49 calorias. Tecnicamente, isso daqui é uma comida que mantém um humano em pé só com esses 3 elementos aqui, certo? Por isso que é muito interessante e muito comentado por nós que somos sobrevivencialistas. O que a gente vai fazer aqui é um estudo não só da alimentação, do cultivo, mas também do armazenamento disso tudo, ok? A via de regra, o que você está vendo aqui, também são os prazos de validade das plantas logo depois que elas são colhidas. Então, uma abóbora dura em média de 95 a 120 dias. Geralmente, ela dura, ou seja, ela se mantém, ela tem um prazo de validade que vai durar até a próxima colheita de uma abóbora igual a ela. Curioso, né? O feijão, exatamente a mesma coisa. Depois que você plantar o feijão, é interessante que você pegue essa semente e replante depois de 100 dias. É o tempo para ela ficar no ponto certinho, num clima normal, num ambiente normal, para que você faça o próximo cultivo. E aqui você tem o milho exatamente dentro desse padrão também. Depois que você faz a colheita do milho, o ideal é você deixar a semente repousando um pouco para depois fazer o cultivo. E esse período, segundo os antigos, ok, é de 100 dias. Sementes que têm melhoramento, você não precisa esperar tudo isso. Porém, nós vamos trabalhar com uma variação de sementes chamada crioula, que são as sementes ancestrais. Então, nesse caso, para testar até aqui no canal, nós vamos seguir essa regrinha aqui dos dias para ver se as sementes vão ter um melhor desempenho ou não. Então, olha só, o que vocês vão ver hoje é o plantio do milho. Depois, no próximo vídeo, vocês vão ver o plantio do feijão com uma técnica diferente do que a gente vai usar para o milho. Então, se inscreva aí no canal. E por último, nós vamos plantar a abóbora. Nós vamos fazer exatamente esse modelo aqui, ó, tá? Milho, depois de 7 dias a gente vai plantar o feijão e depois de 14 dias a gente vai usar a abóbora, que é exatamente como a gente aprendeu a fazer aqui na nossa região e a gente já sabe que dá certo. Vamos optar por isso para ter um pouco mais de garantia no nosso cultivo, ok? Bora lá. Saca só. Elas estão começando a apodrecer. Olha. Olha ali, onde nós passamos açúcar. Já tudo bem amarelo. Olha lá. Tudo meio amarelado. E aqui, sem açúcar. Sem açúcar, com açúcar. Mais uma semana a gente não tem mais essas tiririca aqui enchendo o saco. Olha, as beldroegas não sentem, tá? Elas não estragam com açúcar, ok? Só estraga a tiririca mesmo. Olha aqui, ó. Elas começando a estragar, tá vendo? As beldroegas ficam perfeitinhas, elas não têm problema com açúcar, não são plantas diabéticas. E outra coisa, o pessoal falando, ah, tiririca é comida. Orra, pelo amor de Deus, olha a quantidade que a gente tem aqui, ó. Se você tiver que viver de tiririca, você tá ferrado, meu chapa, porque a batatinha dela entra lá dentro da terra, é muito ruim de tirar. Mas de qualquer forma, ali em cima, ó, tem mais que suficiente para alimentar uma tropa de cavalo. Aqui a gente vai tirar para elas não atrapalharem o cultivo.
elas misturam com as plantas que a gente vai cultivar aqui essa semana. Você sabe, né? Existem porcarias e existem essas serras aqui, né? Não dá pra confiar nelas, sem chance. Desisto. Leva lá pra mim. Não, isso aqui, leva pra mim. Vai. Tá bom? Volta. Posso passar? Oi, vai, estica. Marca aí. A gente vai fazer uma canaleta agora para a água escorrer um pouco, né? Porque aqui é uma área de descida. Então a gente vai tentar guiar a água para o caminho correto. Só agora, quando a gente está na condição de semente ainda, tá? As galinhas já não entram mais aqui. Então agora está sossegado para a gente começar o cultivo. 2021 é um ano de muita incerteza. Só tenho certeza de uma coisa. Aqui a gente colhe antes do meio do ano. É uma boa certeza, né, para um ano desse. Comida a gente vai ter. Comida vai ter. Você já viu aquele desenho da formiga e da cigarra? Pois é, esse aqui é o nosso momento cigarra. O momento onde nós estamos trabalhando, enquanto tem um monte de formiga aí só cantando. É o contrário, né? Esse é o nosso momento formiga, tá? As cigarras agora estão fazendo a maior farra por aí. E a gente está trabalhando. Depois vem um filha da puta e disse que foi sorte. É sempre assim. O primeiro é sempre mais difícil de fazer, sempre dá mais trabalho. Mas esse trabalho aqui vai ficando mais fácil à medida que a terra vai ficando melhor e tudo mais. No próximo vídeo eu vou apresentar para vocês a forma que nós escolhemos de fazer esse cultivo aqui, tá? Para não ter que gastar muito com fertilizante e adubo. Ô Raposo, Oi. filma aqui. Se você tá capinando, Oi. eu tô capinando, quem é que tá filmando? Meu cinegrafista preferido. Nosso cinegrafista preferido, o senhor Batatinha. É o seguinte, o pessoal reclamou no outro episódio, câmera na mão e tal. Mas gente, até a gente acertar esse chão aqui, nem dá para trazer tripé, nem nada. Trazer tripé nessa lama toda aqui é roubada. Então, por enquanto, aqui no forte, até a gente ter um piso cimentado bonitinho para fazer vídeo para vocês, vai ser câmera na mão, ok? E cinegrafista Batatinha. Fala oi aí, Batatinha. Oi. Pede pro pessoal se inscrever e... Se inscreve, dá like e ativa o sininho. Isso aí. Caramba, cara. Vem você aqui. Como é que é?
Fala pra câmera, não pra mim. Dá o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Muito bom, cara, perfeito. Ó, o pai tá querendo se aposentar, eu acho que eu vou deixar esse canal pra vocês. Aí vocês vêm cavocar, vocês vêm fazer tudo, topa? Não, né? Não. Pois é. A gente não sabe ele. E se eu der o canal pra vocês transformar ele num canal de game, você... Sim. Ah, Capa dura é dura, mas não é doce, mas não é mole não. verdade, né? Canal de game, tudo bem. Sim. Sobrevivencialismo, não. Não. Valorizem os batatas que vocês têm, cara. Porque os próximos podem não ser tão legal quanto eu, tá vendo? A impressão que dá é que essa terra aqui, até aqui exatamente, não tá tão ruim, né? Olha, ela tá até mais escurinha. Aqui parece que ela tá zoadaça, mas quando você começa a cavar ela parece estar um pouco melhor. Já no vídeo, vira aqui pra mim. Já no vídeo, no próximo ou no outro ainda, a gente vai começar a recolher material lá na floresta, lá no APP e trazer pra cá, tá? A nossa ideia aqui é começar a fazer algumas compostagens de folha e de outras coisas que vão sobrando daqui, para já para os próximos canteiros ficarem um pouquinho melhor, né? O que é isso aí que você tá mexendo? Se chama forcado. Como? Forcado. Oxe. Isso aqui é um treco medieval. Os negros iam até pra guerra com isso aqui. Eu, hein? Estão usando para quebrar um pouco das pedras da tolete de terra, né? Deixar mais ou menos nivelado. Que aí a água vem para todas as sementes iguais. Eu me molhando na casa. Tá bonitinho esse canteirinho já. Tá ficando. Castelo. Enxada é isso. Tô olhando aqui esse canteiro agora. Só esse canteiro aqui dá uns 3 daquele que a gente tem lá em casa. 3 não, 4. 4? 4. Nem E é o primeiro só, hein? Quando você vê, nem parece. Nem Licença, parece. filhote. Ó, sabe o que eu tô imaginando? Que? Você imaginou isso aqui, ó? 2 de 2, até lá embaixo, de berinjela? Quanta berinjela! É proibido plantar berinjela agora, amor. Por quê? Proibiram. Proibiram nada. Proibiram sim, o Bolsonaro Não, proibiu não, não. berinjela. Ele falou, Você tá me berinjela enganando. nunca mais. Você tá me enganando. Não, pergunta pro pessoal. Olha quanta caponata eu não vou vender. Não, não vai, é proibido, já falei. Nada de berinjela, mini cabra. Léo, faz daqui pra lá agora. filhote. Uma mini cabra por uma berinjela? Faz essa beiradinha aí pra nós. Filma ele aí, que ele faz isso melhor que eu. Deixa bem retinho. Ali agora, ó, do outro lado também. Vai. E nem estraga o resto da terra. A Ele tá peninha. estragando, mas ele é levinho. Se sou eu, vai 1 metro pra baixo aí de pé. Muito bom. O negócio é maior que ele. Perfeito. Parece que não tem fim. Parece que não tem mesmo, olha aqui. Eu já mostrei isso para vocês lá em casa. Aqui, as nossas sementes crioulas, tá? Vamos começar com milho. E ele tem que ser plantado bem juntinho nessas colunas, separados 50 centímetros um do outro, ok? Vamos lá. Marchando. Isso, aperta bem aí onde nós plantamos a semente. Deixa a terra bem presa, senão a chuva leva nossas sementes embora. Pegadas.
Isso. Volta agora. Não é para pisar onde você já pisou, por favor. Tá bom? Bom trabalho, tratorzinho. Ó, aqui o nosso portãozinho. Tudo fechado. Essa área aqui já era. Bill, Que? se você fosse uma penosa, você ia conseguir passar por aqui? Eu não sou uma penosa. Vem, otário. Vem. Cadê você agora? Cadê o galinhão? Hein? Quem é o galinhão? Cadê o galinhão? Entra aqui, trouxa. Mané. Entra aqui se você for galo. Vai, trapizomba. Trapizomba, né? Vem cá, monstrengo. Covarde. Vaza. A nossa ideia aqui não é só simplesmente cultivar comida pra caramba, porque com certeza isso vai dar muito mais do que uma família de 4 pessoas e alguns animais precisam, ok? O que a gente vai fazer aqui é um baita banco de sementes crioulas, onde a gente vai cultivar, colher, tratar as sementes. A ideia é ter um banco de sementes mais para o futuro, e a partir daí nós também vamos distribuir para multiplicadores que vão plantar também em grandes propriedades, até que a gente tenha um volume bem legal de sementes para poder distribuir para quem quiser estar fazendo isso em casa. A ideia é que tudo seja feito com sementes crioulas. A única que eu ainda não plantei, mas eu vou plantar no próximo canteiro, é a abóbora. Essas que eu plantei hoje são abóboras de pacotinho, para a gente poder ter um pouquinho de variedade e ver qual que vai melhor, ok? Sim, cada lugar, cada região vai ter um desempenho totalmente diferente disso daqui. E como eu já disse antes, diversas empresas, como por exemplo a Embrapa e outros centros de estudos, já tentaram esse consórcio com resultados diferentes em cada lugar que eles estão e com cada tipo de técnica. A gente vai ter pelo menos aqui uns 5 canteiros bem grandes, onde a gente vai poder explorar cada método de cultivo. Está tudo no início, a terra ainda está muito crua, não foi plantado nada ali além de erva daninha, mas aos poucos a gente vai melhorando. Sobre isso, no próximo vídeo, você tem que se inscrever aqui para você poder acompanhar isso. Se você não tiver inscrito, você vai acabar perdendo. Nós vamos fazer um cultivo diferente, vamos deixar o milho crescer um pouquinho, ou pelo menos brotar, e a partir daí nós vamos colocar o resto dos cultivos de uma forma totalmente diferente, que vai ajudar bastante as nossas sementes a prosperarem nesse canteirinho mais iniciante que nós temos. A partir daí, cada semana nós vamos construir um canteiro diferente e ir melhorando a terra dele aos poucos, porque a gente pretende levar esse material de floresta aqui, tá vendo, ó, ali para os canteiros, e já começar a fazer uma espécie de compostagem e enriquecimento do solo, tá? Então é isso aí. Enfia o dedo no like, favorita, compartilha. Você já teve alguma experiência com o consórcio Milpa? Coloca aqui nos comentários o que você acha disso. Você acha que vale a pena cultivar? Você acha que em tempos atuais é uma boa ideia você ter comida disponível, ainda mais um consórcio desse que, além de ser de alta duração, de alta validade, você consegue guardar isso por muito tempo, também é capaz de, além de se ajudar na hora que eles estão crescendo, também ajudar um ser humano comum a viver por tempo indeterminado. Vamos lá? Muito obrigado pela sua presença, a gente se vê no próximo Forte. Tchau. Fala tchau, Batatinha. Tchau. Nós já chegamos ao 5º módulo do Guia Off-Grid, Vivendo Fora da Rede, um curso para você que quer se tornar mais sustentável e autossuficiente. Esse módulo ele está totalmente focado em BOBs e mochilas de evasão, kits 72 horas essenciais para a sobrevivência. Sobreviva a tudo. Aprenda como se preparar. Aprenda como tornar a sua vida muito mais produtiva. Então eu convido você para clicar no link aqui na descrição e saber um pouco mais sobre os nossos cursos e nossas publicações. Até mais!